Bom dia, turma. Opa, é boa tarde. Verdade. Boa tarde, turma. Boa tarde, todo mundo. Vamos aguardando enquanto o pessoal entra. Boa tarde, Leonardo, Mariana, Ana Maísa, Ana Júlia, Camila. Boa tarde, tio. Boa tarde, galerinha. O pessoal tá entrando, devagarzinho, mas estão chegando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. No momento temos 8 participantes. Aguardar só mais um pouquinho, aquele tempinho que a gente sempre dá para o pessoal ir se situando e chegando. Você estava em alguma outra aula agora anteriormente? Não. Sim, a aula do sono. Tá certo. Temos 8. Vamos aguardar um pouquinho. Já está tudo aqui no ponto. A cartilha aberta. Nós paramos na competência 5, não foi isso, turma? Sim. Exatamente. Ok. Tá aqui, ó. Só esperando aí o pessoal terminar de se organizar. Opa, mais um entrando, João Gabriel. Ei, tio. Oi, pode falar. Enquanto isso, pode falar. Fiquem à Eu não vontade. sei se eu vou dar conta de entregar suas 5 redações hoje, não. Gente, eu sei que tem muitas redações, eu sei que tem que dar uma freada para não sobrecarregá-los, eu sei disso. Eu quero que vocês priorizem só aquelas domiciliares, né, aquelas de março. As demais a gente vê como é que a gente faz, porque realmente são muitas atividades. Eu entendo, vou entender sim, tá? Tio Tiago conversou comigo sobre algumas atividades, algumas pessoas que eu não estavam conseguindo enviar, tá? E as pessoas que ele falou, já não se preocupem que já está resolvida a situação. Pois é, professor, eu tenho redação, só que até hoje eu não consegui enviar. E eu acho que o prazo já expirou. Por conta da plataforma, não foi? Sim, é tipo assim, eu vou tentar enviar, aí dá algum erro, ou o site fecha, eu não consigo enviar de jeito nenhum. Pois é, você não é a primeira pessoa a falar isso. Tudo bem, eu entendo. É bom que você está me comunicando. Boa Ok. tarde, professor. Eu queria falar um negócio com o senhor sobre a minha redação que eu não consegui mandar, na verdade deu erro. Uhum. Aí eu tentei mandar isso na prova. Eu mandei, só que eu só consegui enviar uma folha de uma redação. Foi Aí eu quero saber incompleto, se eu posso eu mandar sei. o resto. Aí eu quero saber se eu posso mandar o resto pela atividade, pela outra redação que o senhor mandou da Pode. fundamental. Aí eu vou mandar a minha prova, o resto da minha prova por essa atividade, tá? Pode sim, eu falei com o tio Tiago, ele falou comigo sobre essa situação. Não aconteceu só contigo, tá? Ah, entendi. Então, tranquilo, não se preocupe não, gente. Eu não vou dificultar a vida de Entendi, nenhum de obrigado, vocês, professor. não se preocupe. Ok, turma. Temos 12 alunos aqui, 11, né? 12 comigo, 12 participantes. Avisem para os amigos de vocês, quem puder, para vir mesmo assistir a aula, ok? Nós paramos aqui na competência 5. Turma, muita coisa hoje, vamos ter muito trabalho, certo? Muita coisa. Ô, tio, deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Deixe. Porque, assim,
eu fiz as redações que o senhor pediu para entregar, não as da prova, as normais. E eu enviei em escrito, digitado, quer dizer. Uhum. Só que aí algumas pessoas ficaram pensando, será que pode, não pode? Aí eu mandei mensagem para a coordenação e a tia disse que podia. E como o senhor também não mandou eu reenviar, eu também nem perguntei nada. Não, eu permiti, gente. O importante é vocês estarem produzindo. Eu permiti. Assim, o certo era que vocês escrevessem, tirassem foto e anexassem o arquivo, enviassem. Só que eu sei que é mais trabalhoso, é complicado, às vezes a foto não fica legal. E também, pelo atual momento que nós estamos vivendo, então eu tenho que aceitar, é o certo, assim, não vou prejudicar ninguém, não vou dificultar a vida de vocês. Quem puder tirar foto e mandar por escrito, né, com a foto, não tem problema. Agora, se tiver como mandar só digitado também, não tem problema, enfim. O importante é vocês estarem produzindo, porque assim, na questão da correção, tá? Nesse aspecto, é complicado porque digitada é um pouquinho mais difícil a pessoa errar, porque às vezes o próprio, dependendo do programa, do aplicativo, enfim, ele mesmo corrige. E aí também o número de linhas digitadas nunca será igual ao número de linhas manuscritas, é uma coisa lógica. Então, o que me preocupa é o fato de vocês digitarem, escreverem muito e não condizer com o número de linhas permitido. Ou escreverem pouco, também não condizer. Essa é a preocupação. Professor, Oi. por exemplo, a atividade avaliativa domiciliar, que era a redação sobre o erro médico, Uhum. eu fiz ela digitada e manuscrita, porque como eu não sabia como o senhor fazia a questão, se era qual que o senhor tem preferência de Não, enviar. eu prefiro manuscrito, mas se tu fez as duas, não tem problema. Eu olho as duas, mas a manuscrita seria mais interessante, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá bom. Assim, isso é que é segurança, né? Oi, pode falar. O senhor falou que era pra gente, tipo, dar prioridade para esses de março, Exato. né? Mas aí a gente só tinha aula com o senhor dia de sexta-feira. E não dava para perguntar ontem, né? Aí, como ontem era a data de enviar essas que não são de março, que Uhum. estava com prazo para dia 28, eu acho que todo mundo acabou priorizando essas do dia 28. Por conta que a gente falou com a coordenação, teve uma aula aqui pelo Zoom, e eles falaram que essas atividades também iam valer nota. Uhum. Então, eu acho que a gente priorizou mais essas de ontem, que era para entregar hoje, do que essas que tem para entregar hoje. Que hoje são 3 e ontem eram 2. Fazer o seguinte. Eu vou. Como é para mim, eu corro de mesa, eu vou entrar no AVA. Manda a Jefferson cancelar a atividade dele, que eu não aguento mais. Como? Eu não entendi. Verdade. O que, gente? Manda a Se já Jefferson cancelar a atividade dele, que eu consigo entregar todas as redações certinho. Não, gente, eu não posso interferir, Deus me livre. Então vamos aqui. No caso, vocês só têm aula comigo sexta-feira. Eu entendo, vocês não chegam a me perguntar isso, verdade. E professor, Oi. a atividade que vai valer nota são as 3 redações ou só a do erro médico, que era que estava valendo a atividade domiciliar? As atividades domiciliares. A outra é um conjunto, entendeu? Mas aqui, nota mesmo avaliando essa do... Do erro médico, né? É. Tá bom, obrigado. Nada. Pronto, coloquei até dia 1º. Vocês têm a final de semana todinha para terminar essa aqui, já que priorizaram as outras. Então, Obrigada, tio. Tem pelo menos o final de semana, a gente não tem aula. E hoje a gente tem exatamente. aula o dia todinho. Pois é. Aí, coitado de você, passar o final de semana fazendo redação.
certo? Eu Ok, não, que eu corri tanto, só falta terminar um. tá certo. Então, ok. O pessoal me pergunta muito, assim, meus amigos, onde que é o que assiste aula, até os professores perguntam, professor, como é que o senhor fica com tanta página aberta, né? Deixa eu compartilhar, já tá compartilhando, né? Vocês estão olhando tudo aqui, né? Turma, vocês conseguem olhar aqui tudo direitinho? Sim, tio. Quem tá compartilhando, né? Pois é. Só pra vocês terem uma ideia. Uma página, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Acabei de abrir essa com o sistema, né? Pra gente acessar. Mas esse aqui de vez em quando eu retomo, né? Mais o PowerPoint, mais a questão da cartilha, né? Que nós vamos ver agora. E ainda estou baixando coisa aí, ó. A série da Big Bang Theory, um monte. E aí. E o Word aberto também. Eu tô de documento do Word aberto. Certo? E o Zoom. e as pessoas que olham, Maurílio, como assim meu computador se abre um Word no caso aqui, um documento do Adobe, né? Do PDF, já trava tudo, já ruim. Gente, aí às vezes o pessoal fica impressionado com isso. Eu não sei, porque acho que o computador é bonzinho. Ixi, ainda tem a pasta de documentos abertos. Né? Deixa eu fechar aqui. Então, turma, vamos lá. Deixa eu ver. Todo mundo aqui, não tem ninguém pedindo para entrar na sala no momento. Tem a Tícia Gabriele. Pronto. Certo? Agora me pediram para deixar que ela entrasse. Eu fui olhar, já tinha sumido. Ó. De novo, ó, tá caindo a dela. Eu estou permitindo. Vamos ver. Ó, quando vai terminar o processo de ingresso dela, conseguiu. Graças a... Epa, Paola também. Vamos ver mais alguém. Certo. Beleza. Tranquilo, galerinha? Certo. Então, nosso roteiro. Já tá a galerinha reunida. Gente, que bom. Fico tão feliz quando eu olho assim, mais de 10 pessoas na aula online. Eu fico tão feliz. Tem 15 aqui. Certo? Galerinha, como eu disse para vocês, nós temos muito trabalho hoje pela frente. Então, vamos lá. Nós paramos aqui, competência 5. E fora isso, eu ainda fiz um negocinho legal aqui, tá? Que vocês vão achar interessante. Como eu disse para vocês, nós fizemos a risca, tudo direitinho, analisamos, destrinchamos, como vocês viram. A turma de vocês foi uma das que eu mais trabalhei a cartilha, sim, embora nós não tenhamos terminado, mas aqui eu fui bem mais incisivo. Por quê? Porque são 4 horários só de uma vez. Então, perguntem o máximo que vocês puderem. Perguntem, questionem, participem. Olha só o que eu fiz, tá? Ver se tá todo mundo presente. Foco, a galerinha, todo mundo junto aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, todo mundo aí, só para me confirmar, já sabe, não me deixem no vácuo. Todos conseguem ver esta imagem e conseguem me ouvir claramente? Sim, tio. Sim. Beleza. Então, olhem só, tá? Olhem só o que eu fiz. Analisando, fazendo isso tudo, eu construí, certo? Não é essa estrutura aqui, não, aqui é outra coisa. É porque é tanto, creio que é o 3. Não, então é o 2. Tá aqui. Turma, olhem isso aqui. Eu já trabalhei a estrutura com vocês. Eu já coloquei de forma isoladamente as partes da estrutura. Só que acontece, aqui, ó, eu fiz um apanhado, eu fiz assim um esquema, eu montei algumas coisas que vocês vão encontrar em todas as redações de nota 1000. Isso é uma coisa lógica, eu vou provar para vocês por A mais B. E vocês vão ver que não foge a regra. Até acho que não sei se foi nessa turma que me questionaram, professor, mas eu quero produzir, eu quero fazer mesmo que o Enem deixe a gente automático. E é verdade. Então, assim, essa semana foi uma loucura recente agora.
no Instagram, nas redes sociais, todo mundo questionando, porque o Enem disponibilizou o manual de correção, todo mundo empolgado e falando isso aqui, como se fosse novidade. Eu já estou trabalhando isso aqui há um tempinho. Com vocês eu não comecei antes porque dia 15, se não me engano, foi uma sexta-feira, foi feriado. Então não tive como começar logo com vocês. Mas tem temas que eu já comecei, estou com 3 semanas já. O pessoal que não procura, não busca. E agora, quando um acha, faz esse alarde todinho. Né? Isso nas redes sociais, Instagram, tudo. E aí, empolgados. Gente, já estou trabalhando isso aqui. Então, praticamente nós saímos na frente, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó, introdução, a tese no final do parágrafo da introdução, eu detectei isso, mas eu já tinha colocado para vocês, já tinha comentado sobre isso, já tínhamos conversado, visto sobre isso, mas independente, eu quero que vocês vejam o quanto está correto isso aqui. A introdução, a tese no final do parágrafo, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E aí, ó, em primeiro plano, em primeiro lugar, primeiramente, em primeira instância, em princípio, de início, em primeira análise, tá? Colocar em princípio e a princípio. Eu vou montando aqui, certo? A princípio. Certo, vamos lá. Em primeiro plano, em primeiro lugar, primeiramente, em primeira instância, em princípio, de início, em primeira análise, a princípio. Aqui nós temos no desenvolvimento 2, em segundo lugar, ou desculpa, em segundo plano, por outro lado, outro sim, em segundo lugar, em seguida, posteriormente, né? Conclusão, resumo da tese, desse jeitinho, o resumo da tese, uma frase que resume ou confirme a problemática. Aí a gente coloca o ponto continuando, começa a elaborar. E esses termos aqui, eu coloquei como exemplo, utilização de verbos como promover, amenizar, conter, divulgar, orientar, qualificar, preparar e por aí vai. Aí termos, portanto, contudo, necessário, necessidade, importante, essencial, ação conjunta, atuar em conjunto, parceria e por aí vai. Reflexão ou citação ou frase reforçando que é possível resolver a situação, finalizando com uma mensagem positiva. Então, o que acontece? Tá aqui, ó, fazendo dessa forma aqui e depois a gente elabora a proposta da versão e no final, né, uma mensagem positiva, reforçando que vai dar certo, uma citação. Tá aqui, ó. Vocês já viram isso antes, eu organizei aqui, só que já pegando outros termos. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos na cartilha, certo? E o próprio INEP, né, disponibiliza através dessa cartilha, né? Amostra de redações nota 1000 do Enem 2018, né? Então vamos lá. Para esta cartilha foram selecionadas e comentadas algumas redações que receberam a pontuação máxima, 1000 pontos. E olha só, interessante. Vamos lá, tá aqui a proposta. Vamos para a nossa primeira redação, que tirou nota 1000. Nós vamos analisar várias redações, só esses termos. Primeiramente, tá? Nós vamos analisar o desenvolvimento, tá? Professor, mas o senhor colocou bem aqui a questão da tese, né? Tese do final do parágrafo. Por que da forma como a gente trabalha, a gente coloca ou no final da introdução ou no começo do desenvolvimento? Então, aí é muito relativo. Que era nesses termos aqui. Olhem aqui, redação da aluna Carolina Mendes Pereira, que tirou nota 1000. Desenvolvimento 1. Em primeiro lugar. Desenvolvimento 2. Em segundo lugar. Aí vocês, professor, mas é coincidência. O senhor olhou aí e tirou. Então tudo bem. Vamos para a nossa segunda redação. Aí tem as correções deles, os comentários. Redação de Matheus Martins Wengenhoff Cardoso. Em primeiro lugar, né? Outro sim. Desenvolvimento 2, outro sim. Aqui, ó. Em primeiro lugar,
Voltando. Ah, professor, mas aí é coincidência. Tudo bem, vamos para outra. Ana Luísa, Luísa Souza Lima Leite, né? A princípio, em seguida, opa, peraí. A princípio, em seguida, né? Ok. Redação de Júlia Paula Selém. Nesse caso, esta fez apenas um desenvolvimento, tá? Ela fez, olha, um parágrafo, fez 3 parágrafos. 1, 2, 3. Mas aí eu quero justamente 2 parágrafos para desenvolvimento. Então vamos para a próxima. Natália Cristina Patrício. Ela colocou nesse contexto, somado a isso. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Tá, beleza, uma que escapou, tranquilo. Vamos para outra. Em primeira análise, aí uma outra ademais, né? Outro termo. Né? Aí, conclusão, beleza. Próxima. Fernanda Carolina Santos Terra de Deus. Nosso sobrenome, Terra de Deus, tá certo. Em princípio, ademais, eles gostam de ademais, interessante. Ok. E aí, então, viram todas as que eles disponibilizaram, né? Desenvolvimentos. Agora, vamos para a conclusão. Que eu escuto muito aluno, professor, eu tenho medo de conclusão, não sei como é que eu vou fazer. E eu coloquei ali para vocês o modelinho direitinho. Deixa eu ver se ninguém está escapando. 15 alunos, tá certo? Não quero ninguém escapando, não. Eu quero provar minhas teorias. E que vocês sejam provas disso. É bom porque está gravado. Primeira redação, vamos lá? Olha aqui a conclusão, para a gente não perder o foco. Conclusão, resumo da problemática, aí o ponto continuando. Elaboração, com os verbos, sendo que eu coloquei muito mais naquela estrutura para vocês no quadro, né? Elaborando. Termos, portanto, contudo, necessário, necessidade, importante, prevar. Citação ou frase reforçando no final. Tá aí, ó. Vocês vão pegar as ideias de vocês e encaixar aqui. Ok, agora vamos para a correção lá. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Olha aqui, ó. Nós temos, né? Nós temos aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui direitinho. Certo. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Aqui na conclusão, colocar a problemática, até repetir, problemática. E aí elaborar e olha o final. A mensagem positiva. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Voltando. Ok, passando, aliás. Próxima. Infere-se, portanto, olha o portanto de novo aqui, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha da internet é um grande desafio à problemática no Brasil. Elaborar. E o final, isso aqui era para estar bem aqui, não sei se foi alguma redigitação, porque era para estar colado, não é interessante solto assim. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, vocês puderam ver aí aqui ó, a proposta todinha, e aí o final, né, de forma positiva. Ok. Destacar isso aqui tudinho. Depois falar por quê. A outra redação. Portanto, olha o portanto novamente aqui, galera. Fica evidente necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Então, tá aqui a problemática, a proposta de intervenção, explicando tal, direitinho o que tinha que fazer. Caso aprovado, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. E aí, de forma positiva. Certo? A outra redação.
Torna-se evidente, portanto, né? Portanto, ou desculpa, é complexa problemática, eu vou colocar aqui também. Torna-se evidente, portanto, a complexa situação, a problemática que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Para amenizar, interessante, olha só o verbo aqui, ó, amenizar. Ok. Aí vem a problemática e no final, a elaboração também, né, da prova de intervenção no final. Tal ação objetiva é impedir que a internet seja utilizada para a moldagem de comportamentos. E aí vamos para outra. Evidencia-se, portanto, que a manipulação divina do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Problemática. Aí temos aqui a questão da elaboração da proposta de intervenção e olha só, em parceria. Certo? E aí a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. E a última aqui para analisarmos. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Complexo desafio a problemática, tá aqui, ó, e o ponto continuando, do jeito que todos fizeram. Depois começaram a elaborar a proposta de intervenção. Desse modo, atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Certo? Então, tá aqui, ó, uma forma até filosófica de finalizar com o pensamento positivo. Como vocês viram, e a última, ainda tem mais uma aqui. Assim faz necessária, olha aí o termo, como eu falei para vocês, necessária, essencial, importante, enfim. A atuação do Ministério do Trabalho em parceria com a mídia, que a gente sempre fala, na educação da população, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital, acerca da necessidade do posicionamento crítico quanto ao conteúdo exposto na internet. Aí temos a proposta de intervenção, a elaboração da proposta de intervenção, ó, promoção, né, de promover, certo? E no final, dessa forma, será possível tornar o meio virtual um ambiente mais seguro e democrático para a população brasileira. Certo? E, como vocês podem ver, tá? Eu frisei bastante a questão do portanto. E vamos falar sobre isso aqui depois, um pouquinho lá no final da aula, porque eles gostam dos agentes dos recursos coesivos. Os recursos coesivos, em todos que eles elogiaram, eles colocaram portanto. Todos. Tá? Então, ó. Vamos lá. Certo? Pegamos as redações. Agora vamos olhar as análises deles. Tá? Olha aqui, ó. Sobre os recursos coesivos. Em relação à coesão, encontra-se nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos, sem inadequações. Articulações tanto entre os parágrafos, em segundo lugar, ó, portanto, tá vendo nessa situação? Outro comentário de outra redação. Portanto, aqui. Portanto, aqui. Todos elogiando o termo aí. Recurso coesivo. Portanto. É até engraçado isso, né, turma? O pessoalzinho para gostar de portanto. Ó, portanto, novamente. Eu também uso na minha redação, quando eu vou fazer. Não, É o agora único que eu boto. quem tá assistindo essa aula vai pensar, rapaz, eu não vou deixar jamais de colocar portanto. Certo. Olha aqui de novo. Esse aqui é o comentário deles, não é da redação da pessoa. O comentário deles, tá aí, ó. Portanto, aqui, ó. Professor, Oi. a Paola tá pedindo para você aceitar ela porque a internet dela caiu.
É, né? Deixa eu ver. Ixi, obrigado, gente. Vou me avisando. Porque quando cai, aí eu tô aqui compartilhando a tela, era para ele piscar e me dar um aviso, não aparece. Vocês me avisam. Obrigado, estejam atentos. Muito obrigado. Então, como vocês podem ver, né? Então, gente, não é coincidência, tá? E é interessante que vocês tenham essa cartilhazinha em mente, tá? Estudem, leiam bastante. Nós não terminamos ela, com certeza. Como vocês puderam ver. Então, eu não dou tiro errado, tá? Foi uma loucura esses tempos, muita gente vem me procurar. Maurílio, como é que pôde, cara? Tu botou a cartilha direitinho. O pessoal até brinca, rapaz, é tu que corrija. Não, senhor. Certo? E bate muito certo. Muito, é isso aí mesmo que a gente trabalha, a gente faz. Então, quero que vocês tenham esse entendimento, tá? Em primeira instância, era o que eu queria passar para vocês, só para vocês terem uma ideia dessa estruturazinha que eu fiz, tá? Eu montei justamente com base nisso para que a gente possa, de fato, ter essa ideia. Deixar pausado aqui para quem quiser. Não sei se alguém está no celular, quem quiser pode dar um print, ou tirar foto, ou escrever e deixar no seu esqueminha. E aí vocês podem pegar isso aqui e, com relação a essa conclusão aqui, estender na utilização dos verbos, ou fazendo uma montagem daquela estrutura que eu coloquei em sala de aula com essa aqui que eu estou colocando para vocês. Vocês podem fazer isso também. Eu, particularmente, ainda vou mexer nessa estrutura aqui, para quando nós retornarmos eu já ampliar essa estrutura, deixando mais incisiva mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, ok? Então, eu vou sair dessa tela, tá, gente? Eu vou para outra cartilhazinha. Quem quiser, diz, professor, aguarde aí, enfim. Então, vamos lá. A competência 5. Entendendo o que é essa competência 5. O que ela faz, o que ela preza. Na verdade, é a conclusão. Bate-se na tecla da conclusão, o foco é na questão da conclusão com relação à problemática em matéria de tentar solucionar, amenizar essa problemática e por aí vai. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É legal porque eles também dizem aqui, né, eles explicam para a gente o que esses direitos humanos, de fato, preza, o que eles traduzem, representam. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. Por isso, você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Elaborar uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Você deve usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Ou seja, justamente a proposta de intervenção, intervir, interferir. Tem isso em mente. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema integrado ao seu projeto de texto. Nós hoje vamos fazer um projetozinho de texto. O que é esse projeto de texto? A gente vai pegar assuntos e a gente vai fazer o máximo de abordagens possíveis, tá? Considerando o seu planejamento de escrita, né, avaliado na competência 3, sua proposta deve ser coerente e apresentar sentido em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulado ao seu projeto de texto. E aqui é interessante para a nossa proposta de intervenção. Essas perguntas que eu costumo fazer, o próprio INEP aqui também disponibiliza para a gente ter uma ideia da nossa proposta de intervenção. Aquela história que eu sempre falo para vocês, gente, não deixem lacunas, não deixem questões, perguntas que não são respondidas. Certo?
Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la. Pergunto a vocês, ali tem o ator social competente para executá-la. Vou botar até executá-la aqui. O que seria o ator social competente para executá-la, gente? Como é que nós chamamos na nossa produção textual? Por favor. Agente de intervenção? Perfeito, top intergaláctico. É isso aí mesmo. É o chamado agente de intervenção. De acordo com o âmbito da ação escolhida, né? Individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Então tá aqui, ó, os tipos de intervenção. Me deem exemplos de agente de intervenção, por favor, que eu quero que vocês me digam. Já viram isso? Me deem exemplos. Governo, Governo, o que mais? ONGs, ONGs, o que mais? Vamos falando aí. Ministério da Saúde, da Educação. empresas. Perfeito, top. Então vocês estão entendendo legal. Ainda bem, graças a Deus. Além disso, você deve terminar o meio de execução da ação e o seu efeito e finalidade, bem como algum outro detalhamento. Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Aí, ó, a questão de proposta de intervenção possível, viável. Quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual efeito ela pode alcançar? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, já sabe, tudo que vocês puderem no que diz respeito a detalhar a proposta de intervenção. Resumindo, o seu texto será avaliado com base na composição e no detalhamento. Eu sempre digo para vocês, turma, detalhe, detalhamento. Falo bastante sobre gente, deve se detalhar. Vamos detalhar. Sempre falo isso para vocês, a questão do detalhamento, tá? Olha só, importante. Existem várias formas de propor uma intervenção e você deve explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto de texto. Contudo, fique atento para que sua proposta esteja explícita. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Apresentar estruturas que não permitam ter certeza de que você está propondo de fato uma intervenção também não dá essa ideia, né? Também não. Como? Por exemplo, se X for feito, o resultado poderá ser Y. Ah, é tipo assim, qualificando os profissionais, o problema acabará. Não, fica muito vago. Então, às vezes, a pessoa coloca uma proposta de intervenção já apresentando assim que a solução é certa, aquilo ali acabou. Sendo determinista, sendo que a pessoa não explica o que ela fez, como ela fez, quem está fazendo. Detalhe, o importante é isso, é detalhar, é especificar. É o máximo de informações possíveis para chegar até um denominador comum, certo? Então, interessante isso. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Ou seja, você deve ser claro e apresentar seu desejo de intervir na realidade. E sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto, certo? Então, bem claro que sempre prezam o detalhe, o detalhamento, a gente intervenção, respondendo a essas perguntas aqui, ó. Tem que, de fato, responder a essas perguntas. Devemos ter cuidado com o que a gente coloca nesse aspecto, tá? Então, a gente não pode esquecer, né, de detalhar e não deixar perguntas, tá, gente? Ok? Turma, agora nós temos menos de 1 minuto. Ainda bem que eu parei certinho onde eu queria. Nós vamos parar aqui, porque vai cair o Zoom. E aí a gente marca 5 minutos para voltar. Aquele processo. Por que 5 minutos? Porque ele faz uma conversão desse vídeo que vai ficar gravado. E se a gente voltar antes disso, quando acabar esse, não vai ter convertido o outro. Aí vai dar conflito. Certo? Então nós vamos parar bem aqui. Quando o Zoom cair, nós marcamos exatos 5 minutos e a gente retoma. Ok? Eu vou até, quando cair, começar a cronometrar. Tá, turma? Então todos cientes para que a gente